Meus irmãos, para a exposição bíblica nessa manhã, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 58, e vamos ler do versículo 1 a 14. Isaías 58, de 1 a 14, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Continuo com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. E agora, no temor do Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos, de fato, andar nos Teus caminhos, conforme a Tua palavra. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A vida cristã, meus irmãos, ela é repleta de graves e grandes perigos. E um dos grandes perigos é quando a nossa religiosidade, a nossa vida externa, os nossos atos litúrgicos são destituídos de vida, de coração, de obediência sincera a Deus e a Sua palavra. Isso pode ocorrer de forma individual, isso pode ocorrer de forma eclesiástica, quando a igreja está fazendo muitas coisas para Deus, mas muitas vezes os seus membros estão vivendo em pecado,
Isso pode ocorrer também com famílias, quando nós estamos o tempo inteiro reunidos e indo para a igreja, mas muitas vezes enfrentando terríveis dissensões internas, porque os corações dos membros estão distantes do Senhor. E Deus, em sua santa palavra, sempre vai condenar essa dicotomia entre a forma e a essência. O pecado nos tornou assim, seres dicotômicos. Nós gostamos muito de aparentar para os outros, mas esquecemos que Deus sempre vê o coração. Aquilo que ninguém enxerga é o que Deus vê. E nesse texto Deus está revelando o coração do povo de Israel. Um povo que gostava de performar os seus atos litúrgicos. Eles iam para o jejum, eles iam para o templo, eles faziam os seus sacrifícios, eles de alguma forma buscavam guardar o sábado como sendo o dia do Senhor na antiga aliança. Eles estavam de alguma forma fazendo essas coisas, mas eles esqueciam que Deus olha não para o externo, o Senhor vê o coração. E Deus então está levantando o profeta Isaías exatamente nesse contexto para apontar esse terrível perigo na vida do povo de Deus. E é um perigo constante também, não apenas para o Israel da antiga aliança, mas para nós, que hoje na nova aliança formamos o novo Israel, formado obviamente de judeus e gentios que somos nós. Todos aqueles que creram em Cristo e que fazem parte desse novo Israel. E é exatamente isso que Deus está condenando aqui, a religiosidade hipócrita, destituída do amor sincero a Deus e a sua palavra, e que também se demonstra no amor para com o próximo. Mas antes de adentrar no texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido. Ele está inserido nesse livro de Isaías, um profeta que vive um momento de profunda transição, como nós vemos lá no capítulo 6, Deus o chama no ano da morte do rei Uzias, e no capítulo 6, Deus vai dizer a Isaías que a sua missão era uma missão muito difícil, porque ele ia pregar para um povo que não o ouviria, um povo endurecido. E no capítulo 6, Deus diz que exatamente no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então morre o rei Uzias, que havia sido um rei bom, reformador, um rei que tinha trazido muitos benefícios. Há aquele sentimento, considerando que a presença de um rei fiel era muito importante em Israel, porque um rei fiel, uma liderança fiel, levava o povo para um caminho mais perto de Deus. Mas agora, no ano da morte do rei Uzias, no capítulo 6, versículo 1, Isaías vê o Senhor, e a palavra Senhor aqui, apenas com o S maiúsculo, significa que foi a palavra hebraica usada aqui, Adonai, ou seja, ele vê quem é o rei, quem é de fato o Senhor, que governa sobre todos e sobre todas as coisas. Então, naquele momento de tragédia nacional, ele vê o Senhor de fato, o governante do universo, aquele que é Senhor sobre Israel. E ele tem essa visão gloriosa de Deus, do trono de Deus, onde ele vê serafins que exclamam incessantemente, santo, santo, santo. Ele vê que esse Deus que é Senhor, que é governante sobre todas as coisas, ele é santíssimo, ele é puro, ele é perfeito. E essa imagem aterroriza Isaías, que ele diz no capítulo 6, versículo 5, ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu que o rei de Israel, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, era um Deus santíssimo. Ele clama pela misericórdia de Deus. E é dentro desse contexto que Deus então o chama, Deus o perdoa o seu pecado, e Deus então faz essa pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías, considerando a grandiosidade de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento de quem Deus é, ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Ele sabe a distância entre o Deus que Israel servia, um Deus que é rei sobre tudo e que é santíssimo, e a realidade do povo. Mas mesmo assim ele se coloca para pregar para esse povo. E Deus diz, você vai pregar a um povo que não vai ouvir.
um povo endurecido. E essa era a missão. Mas Deus faz uma promessa no final, no capítulo 6, versículo 13, que ficaria um toco, ou seja, no meio de toda aquela nação, do Israel, enquanto nação visível, enquanto povo visível, existia um remanescente fiel, um toco, crentes, verdadeiros, fiéis. E é por isso que Deus então levanta Isaías para trazer uma mensagem de juízo, mas também esperança. Essa é a mensagem do livro o tempo todo. Juízo e esperança. E aqui Deus leva Isaías para fazer algo inusitado, que é anunciar o futuro para o povo. Deus aqui vai dizer que o povo vai para o exílio, de que Deus ia levantar Ciro para libertar o povo, e de que Deus, na verdade, gostaria e queria fazer uma reforma muito mais profunda no coração do povo. Esse é o contexto aqui do capítulo 57, 58, onde Deus, no capítulo 57, é maravilhoso porque todo esse contexto de Isaías aqui no capítulo 50 está profundamente relacionado à ideia do servo. No capítulo 53, Deus ia enviar o seu servo sofredor, aquele que ia morrer na cruz do Calvário. No capítulo 56, ele seria luz para os gentios, a obra desse servo expandiria para os gentios, mas enquanto essa obra do servo não se concretizaria, Deus agora estava trabalhando com Israel, com a sua nação, com o seu povo. E é por isso que no capítulo 57, Deus condena a idolatria, esse é o contexto, e Deus então conclama o povo, aqui no capítulo 57, ao arrependimento. A nação precisava se voltar para Deus. O povo ia para o exílio, mas o que Deus queria não era um simples retorno, era uma nação que voltasse diferente, uma nação que aprendesse com o juízo de Deus. Eles precisavam aprender isso. E apesar de tudo que Deus estava tentando ensinar, quão santo ele era, o povo não tinha aprendido ainda. Então esse é o contexto aqui no capítulo 58, onde Deus vai denunciar exatamente um dos grandes problemas da nação de Israel, que era a religiosidade sem vida. E esse é um grande problema do povo de Deus de todas as épocas. É você se acostumar com os atos religiosos, coisas que você aprendeu. Muitos aqui que se criaram na igreja, que vão à igreja há muitos anos, que todos os domingos estão ali, que entram no culto, que frequentam os momentos de jejum, que de alguma forma estão tentando guardar o dia do Senhor, mas vão perdendo a essência disso tudo. E é isso que Deus está condenando aqui. Então vamos olhar agora o capítulo 58. Qual é a ideia, o argumento central aqui então do capítulo 58? Bom, a tese, o argumento central que Deus está combatendo aqui é a religiosidade hipócrita versus o amor genuíno a Deus e ao próximo. Deus está condenando essa religiosidade hipócrita, especificamente um ponto Deus está condenando aqui, que é o jejum hipócrita. O povo de Israel, eles se aproximavam de Deus, eles estavam vivendo dificuldades, problemas, e o que é que eles faziam? Quando eles estavam vivendo um problema, uma dificuldade, eles se aproximavam de Deus para jejuar. E o dia por excelência desse jejum era exatamente o dia do Senhor. É por isso que essa conexão entre o jejum e o dia do Senhor, porque era o dia por excelência na antiga aliança, o sábado, onde eles iam ali jejuar, buscar a Deus, no dia do Senhor. E eles então se aproximavam e pediam a Deus e clamavam a Deus, mas Deus não respondia. Deus fechava os ouvidos, Deus não ouvia aquele clamor. E agora Deus vai explicar o porquê que ele não ouvia. Deus vai expor esse jejum hipócrita, chamando o seu povo a um jejum genuíno de amor aos pobres, de amor a Deus, de deleite em Deus. Essa é a tese e o argumento central do capítulo 58. Agora vamos pensar qual é a estrutura então desse texto. Vários estudiosos dividem de várias formas Isaías 58. Alguns dividem em duas partes. O capítulo 58, versículo 1 a 5, que mostra o prazer que o homem tem em performar esses jejuns, mas isso não agradava a Deus. E o versículo 6 a 14, Deus vai mostrar o que é que dá prazer a ele, o que é que Deus quer, que tipo de vida religiosa, de fato, é que Deus queria do povo.
Alguns dividem em 2 partes, outros dividem em 4 partes, mas eu vou dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte está do versículo 1 a 5, onde Deus vai expor o jejum hipócrita do povo, que era marcado sobretudo pela opressão. Eles jejuavam, mas não era verdadeiro aquilo, porque a vida deles não mudava, era a mesma vida. Então Deus vai condenar isso. Versículo 13 a 14, onde Deus vai, de fato aqui no versículo 13 a 14, Deus ensina sobre o verdadeiro jejum, o que é o verdadeiro jejum. Deus vai dar uma lição ao povo, explicar o que é que ele queria do povo. E por último, versículo 13 a 14, Deus vai dizer qual o dia por excelência desse jejum, que era o dia do Senhor, e como é que Deus queria que o povo guardasse o sábado de fato. Qual era a forma adequada de guardar o dia do Senhor. Então, qual é o tema, portanto, desse texto, dessa sessão? E será também o tema da exposição dessa manhã. O tema é o jejum que agrada a Deus. Um banquete espiritual ou hipocrisia banal? O jejum que agrada a Deus. Um banquete espiritual ou hipocrisia banal? E há 3 ideias, como nós vimos. Primeiro, Deus expõe o jejum hipócrita, 58, de 1 a 5. Deus aponta de forma muito clara, Deus ensina, aliás, sobre o verdadeiro jejum, do versículo 6 a 12. E por último, 13 a 14, Deus aponta o dia por excelência desse jejum. Então são essas 3 ideias. Vamos analisar em primeiro lugar os versos de 1 a 5, onde Deus expõe o jejum hipócrita e a opressão. Veja comigo, a partir do versículo 1, Deus começa dizendo a Isaías: clama a plenos pulmões, ou seja, a ideia era gritar com toda a voz. Isaías precisava gritar e chamar ao povo, e essa ideia é possivelmente a ideia de quando você grita, você espera acordar alguém que está sonolento, alguém que está tendo ouvidos surdos. Deus estava falando, mas o povo não ouvia, eles não compreendiam o que é que Deus de fato queria deles. E Deus diz: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Deus diz assim: denuncie o pecado do povo, aponte o pecado do povo. E qual era o problema? É que eles não percebiam o seu pecado. E o versículo 2, Deus vai dizer exatamente isso. Era uma nação que parecia buscar a Deus. O versículo 2 diz: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, aparentemente a nação estava buscando a Deus. Eles estavam indo, frequentando as assembleias, os cultos, os jejuns, perguntando aos sacerdotes, que geralmente tinham essa função de ensinar no Antigo Testamento, juntamente com os profetas, o que é que a palavra de Deus ensina? O que é que a Escritura ensina sobre isso? E estava lá os profetas ensinando, e explicando ao povo, e lendo as Escrituras para o povo, mas viviam em pecado, viviam com um coração distante de Deus. Era tudo aparência, nada era real. Israel achava que o Deus verdadeiro era como o Deus daquelas outras nações, como Baal e aqueles ídolos, onde a pessoa simplesmente ia e performava aqueles atos e manipulava os deuses. Eles achavam que Deus era assim também, que Deus poderia ser manipulado pelo grito dos homens, por aquilo que os homens querem fazer. Eles esquecem que Deus, como diz Isaías, eu sou o rei, eu sou o santíssimo. Esse era o problema. E Deus então, no versículo 3 a 5, Deus aponta qual era o problema do povo. Qual era? É que eles jejuavam enquanto estavam em pecado.
Esse era o problema. E Deus começa dizendo, veja, Deus começa a reproduzir. Isso é maravilhoso, porque Deus conhece o coração do povo e Deus começa a reproduzir aquilo que está no coração deles. E o que é que estava? Veja o versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Era isso que o povo dizia, a gente jejua uma hora, parece que nada muda. Nada muda em nossa vida, parece. Será que Deus está longe assim? Continua, versículo 3, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Nós estamos afligindo, veja as nossas lágrimas, Senhor. Veja o nosso choro. Veja o tempo que nós temos levado, jejuando, orando, buscando, e o Senhor não faz nada. Final do versículo 3 diz, eis que no dia em que jejuais, e essa palavra eis, literalmente, na língua hebraica, presta atenção, observe. É um ponto que Deus está fazendo. No dia em que vocês jejuam, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês não jejuam porque vocês me amam. Vocês jejuam porque vocês querem alguma coisa de mim. E vocês deveriam fazer até o trabalho de vocês. Então vocês são uma nação que me abandonam, que não cumpre os mandamentos, que não fazem aquilo que eu ordeno, e vocês agora querem que eu faça as coisas. E obviamente Deus está falando no sentido daquilo que a palavra de Deus chama da soberania divina, mas também da responsabilidade do homem, e vocês agora querem que eu faça tudo. A vida de vocês é marcada pelos interesses de vocês. Vocês não me priorizam, vocês não me colocam em primeiro lugar. Eu não sou a coisa mais importante para vocês. Então por que vocês querem que eu ajude vocês? Aqui Deus começa a entrar no coração pecador. E todo coração pecador é como cebola, aquela casca, muita casca e faz chorar. Deus começa a descascar, dizer assim, olha, esse é o coração de vocês. Vocês vêm muito mais atrás de interesses do que amor por mim, do que devoção sincera. É por isso que vocês estão aqui. Esse é o jejum de vocês. Versículo 4, eis, mais uma vez diz, vejam, vocês jejuam para contendas e rixas e para feridos com põe iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto, vocês jejuam, mas olhe os atos de vocês, olha a vida de vocês, olha como é que vocês se tratam um ao outro, veja como é que vocês falam um com o outro, olha os lábios de vocês, vocês acham que eu do alto vou ouvir vocês? E no versículo 5, conclui essa sessão, diz assim, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias a isto um jejum e dia aceitável ao Senhor? É esse o grande dia de vocês, quando vocês acham que vocês se vestem humildemente de pano de saco, jogam cinzas, e essa era uma coisa que era boa, a ideia de você mostrar, se humilhar, a ideia do pano de saco, cinza, era a ideia de você mostrar profunda humildade diante de Deus. Não é que o ato ou o jejum fosse ruim, ou esse ato fosse ruim, não. É porque isso estava destituído da essência. Não era verdadeiro. Era só forma. Era uma capa. Deus está condenando a hipocrisia do povo. Porque Deus vê o coração. Deus olha o nosso coração, Deus olha a nossa vida. Deus olha não você aqui sentado como cordeirinho, adorando e cultuando. Deus olha para você de segunda a sexta, na sua casa, no seu trabalho, lidando com pessoas, lidando com ímpios, no trânsito. Deus olha isso. Deus olha o nosso ser, as escolhas que nós fazemos,
as prioridades que nós temos na nossa vida. E Deus diz assim, quando eu olho isso, eu vejo que eu não sou importante de fato para vocês. Não sou. E aí Deus agora começa no versículo 6 a ensinar sobre o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que escolhi? Deus diz assim, agora eu vou dizer o que é que eu quero de vocês. E é interessante que quando Deus começa a descrever o jejum, Ele faz inclusive gloriosas promessas, em nenhum momento Deus fala do jejum. Deus diz assim, olha, esqueça por enquanto o jejum, porque o que eu quero de vocês é uma mudança na vida de vocês, e aí sim, quando vocês mudarem de vida, quando vocês tiverem vidas santas, comprometidas com a minha palavra, aí sim, esse jejum que vocês vão fazer, ele será agradável para mim. Aí eu vou me alegrar com os atos, com o culto de vocês, com as orações de vocês. E ele continua. Versículo 6, Deus agora vai dizer que soltes as ligaduras da impiedade. É interessante essa forma irônica que Deus usa, porque o povo, ele soltava a roupa e vestia essa ideia, eu tiro as minhas roupas e visto uma roupa de saco, de humildade. Deus diz assim, eu não quero que você tire sua roupa e vista uma de saco, eu quero que você tire a impiedade do seu coração. Tira essa roupa velha aí que você usa, da impiedade. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então Deus ensina um princípio que o povo já sabia. Que princípio é esse? É o princípio da lei de Deus. No versículo anterior, no versículo 6, Deus ensina o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio 6. Esse era o resumo da lei, foi exatamente o que Jesus respondeu. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse assim, Deuteronômio 6, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor faz com que você coloque Deus como sendo a prioridade da sua vida, absoluta. E por amor a Deus, então você abandona o pecado, você deixa as coisas que desagradam a Deus, porque o amor por Ele é maior. Mas em segundo lugar, Jesus vai nos ensinar, conforme o Antigo Testamento também ensinava, em Levítico 19, 15, 16, o amar o próximo como a si mesmo. Você ama a Deus e você ama o seu próximo. E você tem uma atitude de misericórdia, é isso que Deus está apontando aqui. O que eu quero de vocês é que vocês tenham amor por mim verdadeiro e misericórdia por aqueles que precisam exercer a misericórdia, a compaixão. A compaixão. Que você veja aquela pessoa que realmente precisa, que você tenha uma atitude de compaixão, que exerça a misericórdia. O que Deus está pedindo é uma coisa tão simples, irmãos, de nós e do povo. O que Deus quer é um amor prático. O que Deus quer são ações que mostrem um coração transformado na nossa vida. É isso que Deus quer. Onde você prioriza ao Senhor, aquilo que Ele ordena em sua palavra. Era simples, e Deus então faz essa promessa gloriosa. Então o que era o verdadeiro jejum? Primeiro, negar a si mesmo para servir a Deus e servir aos outros, quebrando essas correntes de opressão, alimentando os famintos, abrigar aqueles que não têm teto. E Deus então começa a fazer essa promessa gloriosa aí no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aí eu vou te abençoar. Aí eu vou te abençoar. E aqui Deus usa toda essa linguagem gloriosa. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. O Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Veja que coisa maravilhosa. Agora sim, eu estarei perto de vocês. Vocês vão orar e eu vou responder, eu estou aqui, eu sou o Deus de vocês, para fazer coisas impossíveis.
para abençoar vocês enquanto nação. E ele continua, versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Veja, essa era a promessa que Deus havia feito a Israel. Israel é chamado para ser luz para as nações, para ser um povo diferente. Deus diz, aí sim, vocês vão começar a viver da forma como eu planejei, sendo luz. Não pensando só em si, mas pensando em Deus e no próximo. Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente. Veja quantas promessas gloriosas Deus faz. Versículo 11, fartará a tua alma até em lugares áridos. Eu vou alimentar você de pão. Eu vou cuidar de você. E fortificará os teus ossos. A idade de Deus promete bênçãos também de saúde. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu vou abençoar vocês vão ser como um manancial cheio de bênçãos. Versículo 12, agora então ele começa a fazer promessas também para os filhos, para as famílias. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Era muito comum naquele período da antiguidade, as cidades que eram destruídas, naquele período de guerra, ficavam em ruínas. E a promessa de Deus é, os filhos de vocês vão edificar essas cidades, ou seja, Deus ia tornar aquelas cidades, aquele povo próspero, os filhos prósperos. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus ia começar a fazer uma grande obra na nação, aquela nação que estava destruída, arruinada por outras nações. E Deus dizia, eu vou restaurar essa nação, eu vou abençoar esse povo. Mas vocês precisam voltar para mim. É isso que eu quero de vocês. Deus promete essas generosas recompensas. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é que o povo deveria gastar-se a si mesmo, entregar-se ao Senhor, antes de performar atos litúrgicos. E o texto então conclui, no versículo 13 e 14, onde Deus aponta o dia por excelência desse jejum. Eles não apenas faziam jejum, mas eles estavam lá também, aparentemente, guardando o dia do Senhor, no sábado. O sábado é uma ordenança que nós vemos antes da lei, na lei, depois da lei, e vemos também na nova aliança, embora o dia tenha mudado, não guardamos mais o sábado, mas o domingo, dia da ressurreição. Mas observe que Deus aqui, mais uma vez, começa apontando o problema do povo. E o texto então diz, Deus agora aponta o dia por excelência. E qual era o significado desse dia por excelência? O povo havia esquecido. Era um dia de deleite em Deus. E Deus então começa dizendo, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Esse era o problema do povo, eles cuidavam dos seus próprios interesses. Lembre que uma das razões porque Deus leva o povo para o exílio é exatamente porque eles não guardavam o sábado. E Deus diz assim, vocês não guardam, não querem guardar, então eu vou levar vocês 70 anos lá para a Babilônia, e aí a terra vai descansar durante 70 anos de vocês. Vocês vão aprender a descansar. Vocês vão aprender o que é o dia do Senhor. E é por isso que eles então vão lá para o exílio. Quando eles voltam, os mesmos problemas permanecem. Quando o povo volta, lembra de Neemias? Neemias tem que lutar porque, mais uma vez, o povo está fazendo as suas feirinhas, fazendo os seus comércios no dia do Senhor. Mais uma vez, o mesmo problema. E é nesse contexto que Deus está dizendo, vocês precisam deixar de profanar, de quebrar, de cuidar do interesse seu. Deus lhe dá 6 dias para que em 6 dias você trabalhe, ganhe dinheiro, cuide da sua vida, mas Deus separou um dia que pertence a Ele, é o dia do Senhor. É isso que Deus está dizendo, não é seu, você não vai cuidar dos seus interesses. E o que eles deveriam fazer? Veja o versículo 13. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e o honrares. Veja, Deus diz assim, esse dia do Senhor tem que ser um dia de deleite, um dia santo. É um dia especial, onde vocês vão me buscar, e aí sim, o jejum de vocês, o ato de vocês guardarem o dia do Senhor, isso vai ser maravilhoso, porque vai ser um dia de deleite na minha presença. Um dia de deleite. E Deus continua dizendo o que eles não deveriam fazer. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, primeiro, não seguindo os teus caminhos. Você não vai fazer o que você acha que é mais certo. Segundo, não pretendendo fazer a tua própria vontade, ou seja, eu vou definir o que eu vou fazer e o que é certo e o que é errado no dia do Senhor. Não é o seu dia. Você não vai fazer a sua vontade. E por último, nem falando palavras vãs. É um dia que você precisa ter muito cuidado para que os seus lábios, o seu coração, os seus pensamentos estejam voltados para o Senhor, não para jogo, futebol e tantas outras coisas. Seja voltado para o Senhor. É um dia dele. E Deus mais uma vez faz uma promessa. Então te deleitarás no Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Então vocês vão aprender a ter o deleite em mim. Um deleite de mim. E é maravilhoso porque essa expressão, dia do Senhor, vai aparecer lá no livro de Apocalipse, literalmente, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 15, quando João emprega essa expressão, dia do Senhor, onde essa expressão vai aparecer, é um dia que, literalmente no grego, é um dia que pertence ao Senhor. No capítulo 1, versículo 10, assim, achei-me espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, ou seja, é no dia do Senhor, na nova aliança, não mais o sábado, mas o domingo, o dia da ressurreição, que João vai estar adorando a Cristo, e é nesse processo de adoração que Cristo então aparece a ele. A grande visão de Apocalipse vai ser dentro desse contexto do dia do Senhor. De alguma forma, João tem uma visão semelhante àquela visão que Isaías tem. Só que agora, essa visão, além de ver o trono de Deus, no capítulo 4, João vai ver no capítulo 5, alguém que está sentado à direita do trono, que é Cristo, o Cordeiro, como tendo sido morto. É no dia do Senhor. É o dia de deleite, é o dia de descanso. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, nos ensina esse princípio. É por isso que nós vamos ver vários textos do Novo Testamento que mostram a igreja agora adorando no primeiro dia da semana, guardando o primeiro dia da semana como sendo esse dia do Senhor. Portanto, o dia mudou, mas o princípio permanece o mesmo. E é um dia de deleite. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, ele vai nos ensinar esse princípio. Vamos dar uma olhada rápida em Hebreus capítulo 4, quando o autor dos Hebreus diz o seguinte, o autor dos Hebreus vai conectar 3 descansos na Bíblia. Primeiro, o descanso do 7º mandamento, no versículo 4, quando diz assim, porque em certo lugar, assim diz, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. Então ele vai lembrar daquele descanso ali. Deus separa um tempo para que o povo esteja o adorando. Agora, o autor vai conectar um outro descanso, que é o descanso da terra. Quando o povo então vai para a terra prometida, aquela terra era uma terra de descanso. Deus está separando Israel das demais nações para que aquela terra sirva o descanso. Mas, infelizmente, o pecado do povo fez com que eles não entrassem no descanso. E Deus, então, através do Salmo, que o autor cita aí no versículo 5, diz assim, não entrarão no meu descanso. Por quê? Pela infidelidade deles. Aquela terra deveria ser o descanso. Mas a infidelidade deles não permitiu entrar no descanso. E é por isso que quando eles entram na terra prometida, o autor aos Hebreus está explicando aqui que aquele descanso da terra prometida apontava para um descanso maior e mais profundo que aconteceria na pessoa bendita de Cristo. E ele vai explicar isso a partir do versículo 8, diz assim, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta
um sábado para o povo de Deus. Ele está dizendo que ainda resta, e a palavra aqui repouso, que está na sua Bíblia, literalmente é sabatismos, existe ainda um sábado que aguarda para nós na nova aliança. E que sábado é esse? Ele vai explicar, versículo 10. Porque aquele, e agora ele se refere a Cristo, claramente na língua grega ele está se referindo, apontando para uma pessoa, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Então ele está mostrando que da mesma forma que Cristo entra no seu descanso, quando ele morre, quando ele ressuscita, Deus também havia entrado no seu descanso no sétimo dia. E agora Cristo entra nesse descanso glorioso, completando essa obra de salvação. E é por isso que ele diz, esforcemos por entrar naquele descanso. Ainda resta esse descanso glorioso. E é por isso que na nova aliança nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo como sendo o dia do Senhor. Um dia de deleite na presença do Senhor. É um dia de alegria na presença do Senhor. Quais são as lições, portanto, que esse texto ensina para nós, meus irmãos? Bom, a primeira lição é que o que Deus quer de mim e de você é coração contrito. Essa é a lição que Davi nos ensina. O Senhor não quer sacrifício por sacrifício. O Senhor quer serviço. O Senhor quer vidas transformadas. O Senhor quer lares que verdadeiramente buscam a Deus, que buscam servir a Deus. É isso que Deus quer. E às vezes nós estamos vendo toda essa guerra ideológica dos nossos dias que buscam destruir as famílias. E é verdade. Existe essa guerra externa, valores externos, que buscam de alguma forma destruir os valores familiares. Existe, é verdade. Mas a melhor forma de enfrentar tudo isso não é apenas usando uma retaguarda cristã para bloquear essas influências. Porque se nós usarmos apenas essa retaguarda para bloquearmos essas influências do mundo, mas se nós mesmos por dentro não estivermos solidificados no Senhor e na palavra, essa retaguarda externa não vai aguardar, não vai durar muito tempo. E a gente aprende muito isso quando houve o cerco alemão na Segunda Guerra Mundial, a cidade de Leningrado, onde os nazistas queriam a todo custo tomar aquela cidade russa, e eles tentam, e foi considerado um dos ataques mais mortíferos que uma cidade recebeu. E a estratégia foi exatamente essa, dos nazistas, foi cercar completamente a cidade. Eles perceberam que não conseguiam abater a moral daquela cidade, então eles cercam aquela cidade, para tirar o suprimento. Faltou suprimento, aquela cidade vai morrer, as pessoas vão morrer de fome. E essa é a grande estratégia dos nossos dias. Nós estamos vivendo essa batalha, mas a batalha não é apenas externa, é preciso ter o suprimento. E é por isso que os russos, desesperadamente, para salvar Leningrado, buscavam estabelecer rotas clandestinas para trazer suprimentos para a cidade. Essa foi a grande estratégia. Nós temos que alimentar o povo para que eles continuem lutando. E na nossa vida também é assim, irmãos. As nossas famílias, a nossa vida espiritual, ela precisa ter o suprimento da palavra de Deus. Ela precisa chegar verdadeiramente a Deus. Senão nós não vamos, em hipótese alguma, resistir. Nós vamos fraquejar, nós vamos falhar. Porque nos falta o alimento sólido da palavra de Deus. O jejum, a oração, o culto, o dia do Senhor, são coisas maravilhosas. Mas a nossa mente, o nosso coração precisam estar ali envolvidos. E esse envolvimento precisa ser além das portas da igreja. É por isso que eu digo, igreja aqui não é um lugar para ninguém aparecer. Tem muitas igrejas onde são profundamente antropocêntricas, onde as pessoas querem aparecer. Mas aqui todo mundo é luz. Se você acende uma luz e um clarão, aquilo vai ter muito pouco impacto. Mas quando você acende uma luz no escuro, essa luz brilha. Igreja é esse lugar onde nós nos aproximamos de Deus para que a nossa luz brilhe lá no mundo, nas trevas, nos desafios da vida que você tem diariamente.
lá no seu trabalho. É lá que a sua luz precisa brilhar. É lá que você vai mostrar que é um crente quando abre a boca, quando age, quando interage, quando tem um conselho bíblico, quando evangeliza, quando traz o evangelho para alguém. É lá. É lá que a nossa luz precisa brilhar. Mas e nós na Nova Aliança? Será que nós jejuamos, devemos jejuar? Claro que sim. O próprio Senhor Jesus espera isso lá em Marcos capítulo 2. Jesus espera que o seu povo jejue e ore. E em Marcos capítulo 2, se você rapidamente abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós aprendemos exatamente isso. Versículo 18 diz assim, Marcos 2, 18, ora, os discípulos de Jesus e os fariseus estavam jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus veio para cumprir uma missão gloriosa, então todo o tempo, toda a energia dele e dos discípulos consistia em anunciar o evangelho do reino. Mas haveria um momento em que o noivo seria retirado, ele morreria, subiria aos céus, ressuscitaria e subiria aos céus, e o seu povo, Jesus disse assim, eles vão jejuar. Será que essa previsão de Cristo está certa com respeito à nossa vida, a você? Discípulo de Cristo? Não, eles vão jejuar. Eles vão jejuar. Então, Jesus espera que o seu povo, de fato, pratique o jejum. E nós vamos vendo isso na Igreja Apostólica. Por exemplo, em Atos capítulo 13, nós vamos vendo quando eles vão tomar decisões importantes, o que eles fazem? Oram e jejuam. Atos 13, 1. Vamos ver. Atos 13, 2, aliás. Vamos ver alguns versículos. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabás, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, você vai ver que eles estão orando e jejuando. Versículo 3, então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja tomando decisões importantes, baseada no jejum e na oração. Agora veja Atos 14, versículo 23, quando eles vão escolher presbíteros, o que é que eles fazem? Quando eles vão escolher a liderança da igreja, Atos 14, 23, e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. A igreja está orando e jejuando. Eles estão buscando a Deus em jejum e oração. Nós vemos também o apóstolo Paulo, se você abrir a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 27, versículo 9, nós vamos ver também essa prática constante na vida do apóstolo Paulo, em Atos 27, versículo 9, quando diz o seguinte, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo está jejuando. Vamos ver também em 2 Coríntios, capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor, versículo 5, 2 Coríntios 6, 5, quando Paulo vai descrever a vida dele mesmo, ele diz o seguinte, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Essa era a vida do apóstolo Paulo, um homem de oração, mas um homem que jejuava. E Jesus ensina lá em Mateus capítulo, no Sermão do Monte, no capítulo 6, que quando a gente jejuar, ninguém precisa saber, você lava o rosto, ninguém precisa saber. Existe aquele jejum privado, que é esse que você faz sozinho. Existe o jejum familiar, onde sua família pode jejuar. E existe esse jejum eclesiástico, onde o povo de Deus é chamado a jejuar. Como no caso da eleição dos presbíteros, o jejum da igreja.
Existem várias formas de jejum, mas o importante é que exista jejum. Mas mais do que exista jejum, é preciso que o jejum seja acompanhado de santidade, para não incorrermos naquilo que a palavra de Deus condena. Ainda em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, quando Paulo mais uma vez descreve a sua vida, 2 Coríntios 11, 27, diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes. 2 Coríntios 11, 27, em jejum, muitas vezes. E a nossa geração é, em jejum, nunca, jamais, nenhuma vez. Eu não sei nem o que é isso, pastor. Eu só conheço o jejum intermitente, aquele de perder peso. Essa é a nossa geração cristã, irmãos. Algo está errado. Nós precisamos nos voltar para Deus de coração. E quais são as aplicações desse texto? Primeiro, essa profunda diferença entre a religião do coração e da aparência. A verdadeira religião, aquela que agrada a Deus, aquela que é revelada por Deus, eu estou usando a palavra religião no sentido que Tiago usa na sua epístola, a religião pura e sem mácula, a verdadeira, o cristianismo, aquela que Deus revelou em sua palavra, essa integra os aspectos relacionais e formais de forma coerente. Existem atos que você vai fazer litúrgico, que foram ordenados por Deus, o culto, o jejum, a oração, a ceia do Senhor, mas a verdadeira religião integra também o coração, a alma. Nós precisamos estar, de fato, ali. Então não adianta você vir para o culto, estar dormindo, distante, alheio, não. Quando você entra aqui, você tem que estar adorando, participando dos elementos, cantando, orando, lendo a palavra. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, irmãos? Estamos sendo alheios às coisas sérias. Na falsa religião há uma profunda diferença entre forma e essência. Há sempre o formalismo hipócrita que Jesus condena. Esse era o problema dos fariseus, a hipocrisia. Mas Deus vê o coração. Jejum é dever humilde, onde buscamos a Deus, confiando em sua graça e não mérito. Por que o jejuar? Não é ficar sem comida, é você dizer que na sua vida você só precisa de Deus. Essa é a ideia do jejum. Jejum é separar-se para Deus, reconhecendo como uma única necessidade vital para viver. Você diz, nem o pão é importante para mim. Nem o alimento mais básico é a razão da minha vida. Eu só preciso de Deus para ser feliz, para ter paz, para viver bem nesse mundo. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver o Senhor, eu estou bem. O jejum é esse reconhecimento. É estabelecer um momento específico e às vezes ocasional, com o fim de consagrar-se a Deus. Um momento de consagração, de busca, de leitura, de meditação, de oração. Você diz, Senhor, eu preciso viver mais perto de Ti. E esse é o chamado de Deus para a Igreja Presbiteriana Betel. Não basta estarmos no culto, não basta fazermos jejuns, não basta dizermos que estamos guardando o dia do Senhor. Nós precisamos agora fazer com que os nossos atos, os nossos serviços litúrgicos, culticos, sejam acompanhados de uma profunda devoção, de um profundo amor, de uma profunda obediência a Deus, de uma profunda fome de Deus. Nós precisamos de uma geração que tenha fome da presença de Deus, que aprenda aquilo que Jesus disse, quando os discípulos estão preocupados com comida, assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Essa é a minha comida, é isso que me dirige. E nós precisamos ser uma geração que se volta para Deus. Nós não vamos enfrentar o mundo, os desafios do mundo, se nós não nos voltarmos para o Senhor. Nós não vamos ser famílias melhores se nós não voltarmos para o Senhor. Nós não vamos ver grandes coisas acontecerem se nós não nos voltarmos para o Senhor. Nós não vamos ver Deus responder orações que fazemos por nós, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, se nós não nos voltarmos para o Senhor. Nós queremos muito, mas Deus só quer uma coisa: nosso coração. E esse é o resumo da lei.
O resumo de toda a lei é amar a Deus de todo o coração. Deus o tempo todo está dizendo: eu quero o seu coração, eu quero o seu amor por mim, total. E esse amor tem que estar disposto a você tomar aquelas decisões mais difíceis na sua vida, por amor a Deus. Está disposto a tomar decisões difíceis, como guardar e amar o dia do Senhor, como jejuar de coração, como priorizar na sua vida o tempo para Deus, e não o entretenimento e tantas outras coisas. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, e essa é a mensagem do Senhor para nós nessa manhã. Buscai-me e vivei. Essa é a mensagem de Deus, que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Senhor, nós louvamos o Teu nome e somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ouvir. E nessa manhã nos colocamos diante do Senhor como Teu povo, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero apresentar a cada família nessa manhã. Hoje nós consagramos um jejum, tivemos um momento de oração pela manhã. Logo após o culto, ao invés da escola dominical, nós teremos todo o Teu povo reunido em oração, clamando pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Mas mais do que pedir pelas nossas famílias, nós queremos o Senhor, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos ser impactados pela glória, pela majestade do Senhor. Nós queremos um avivamento espiritual em nosso meio. Nós queremos que o Senhor quebrante os corações, para que nós possamos Te buscar, Senhor, e viver de forma santa e agradável aos Teus olhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.